que vai fazer uma palestra que nós não escrevemos no quadro. É possível colocar limite com amor, né? Essa é uma pergunta interessante. É possível? Será? O que vocês acham? E eu vou responder, né? Na realidade, eu pretendo transferir para vocês todos os meus conflitos nesse momento. Porque eu não consegui, depois de estudar, colocar uma resposta conclusiva. E é interessante a gente pensar nisso, né? Mas será que eu faria a pergunta oposta? Existe limite sem amor? Desculpe. O celular já mostra a campainha, né, que está atrapalhando a gente. Desculpe. Mas eu comecei a me perguntar exatamente por isso. Quando a gente coloca, né, peraí, mas será que isso aqui é possível? Eu sempre tenho esse ato de ir para o outro lado. Será que o outro lado existe? Será que existe limite sem amor? E eu queria explorar com vocês exatamente esse lado, né? A gente começar a pensar o que é essa colocação de limite, para depois a gente pensar se é amor, se não é amor, o que envolve, né, esse processo. E para a gente começar a pensar sobre isso, eu queria trazer uma história verídica, a narração do neto. É uma história que aconteceu com o neto de Gandhi e o filho dele. E essa história é muito icônica, porque ela trabalha exatamente essa questão do limite, né? Ela estressa a nossa percepção do limite que a gente coloca, né? Pai e filho, a família toda morava numa região mais distante da cidade, era uma região meio rural, e o carro precisava passar por manutenção. Então pai e filho entram no carro e o pai precisava resolver uma série de coisas, então o pai fica num ponto e orienta o filho: olha, leva o carro para o mecânico, espera o retorno e depois você vem me buscar, eu te espero aqui às 18 horas. Ou 17 horas, alguma coisa assim. Bom, o garoto, 18 anos, absolutamente entediado pela espera do concerto, decide assistir uma sessão de cinema. E no que ele entra no cinema, ele não se dá conta que a sessão de cinema terminaria após o horário estipulado para que ele pegasse o pai. Acabou o cinema, ele sai correndo, passa no mecânico, pega o carro e vai pegar o pai já com um atraso enorme. E aí o pai questiona: o que houve? E aí a resposta dele é: o carro demorou a ficar pronto. Não sabia ele que o pai já havia ligado para o mecânico e o carro havia ficado pronto antes do horário previsto, inclusive. Então não se justificava aquele atraso, né? E aí a reação do pai é: então você continua dirigindo, leva o carro para casa, porque eu preciso andar os 18 quilômetros que nos separam da nossa residência. Vamos situar: África do Sul, floresta, leões, zebras, tigres e coisas que o valham. Ele ia andar pela estrada solitário ao anoitecer, 18 quilômetros, porque ele precisava pensar aonde é que ele havia errado na educação do filho, a tal ponto de este não se sentir seguro de contar-lhe a verdade. O garoto narrando essa história é a coisa mais linda do mundo. Porque ele coloca: como é que eu não podia botar o meu pai dentro do carro à força? Também não podia simplesmente seguir pela estrada e largar ele na escuridão. Então ele segue com os faróis do carro ligados, atrás do pai, pelos 18 quilômetros de caminhada. Naquela velocidade. Naquela velocidade normal do andar despreocupado de um sujeito Que está pensando. Né, que está pensando. E ele que estava entediado, porque estava esperando o mecânico. E aí ele narra que depois disso, nunca mais ele teve coragem de mentir para o pai. E aí eu pergunto: houve colocação de limite aí? Será?
Como é que a gente enxerga isso? Porque é uma postura totalmente diferente, né? A nossa tendência ocidental é partir logo para algum tipo de corrigenda, de reprimenda, né? Alguma postura. E aí o pai para e se questiona, peraí, mas tudo isso que está acontecendo é porque o meu filho não confia em mim. Se o meu filho não confia em mim é porque eu errei em alguma coisa no processo. Eu estou errado. E ele traz para si aquela responsabilidade. Do ponto de vista convencional, não há colocação de limite. Pelo contrário, o pai inclusive libertou, ó, vai e segue, cara, sabe? Segue a tua vida. Né? Ele não diz que o filho está errado, ele não exige uma explicação plausível, simplesmente comunica o fato e informa da sua decisão de fazer a caminhada. E aí eu fiquei pensando, né? O que é esse limite que a gente coloca? De que limite é esse que a gente está falando? Será que esse é o limite educativo, daquele que zela pelo outro? Será que esse é o limite da tolerância daquele que está demarcando o seu território para que consiga viver minimamente com conforto? De que limite é esse que a gente está falando? Né? Quando a gente pensa na relação pai-filho, a gente está pensando em que limite? No limite educativo, né? Aí a gente se pergunta, será? Será que esse limite realmente é aquele limite do pai que deseja educar o filho? Ou será que não existem cenários que a gente enxerga na nossa sociedade que esse limite é aquele limite tipo, não me enche o saco porque eu preciso do meu tempo? Ou para de me perturbar que você está me fazendo vergonha no shopping, no cinema, na praça, na feira, onde quer que seja. Eu certa vez estava passeando no shopping, no shopping do Leblon, que é um shopping de uma classe, né, mais alta, né? Você tem todo um padrão comportamental, as pessoas não correm, as pessoas não gritam, né? Há um determinado código de conduta. E aí de repente eu estou andando pelo corredor e eu vejo a criança, uma criança de uns 5, parada com o André, mais ou menos 5, 6 anos de idade, correndo pelo corredor, fazendo uma festa. E para minha surpresa, estava fugindo da mãe, que estava imitando um monstro, brincando de pega com a criança dentro do shopping. E aí eu fico pensando, né? Se fosse em outros lugares, essa mãe estava morta de vergonha. Né? A mãe estaria, com a criança correndo, estaria morta de vergonha, provavelmente impondo alguma restrição física àquela criança. Aquela criança talvez estivesse aos berros. Né? É mais ou menos o cenário que a gente imagina. E aí eu fiquei pensando, cara, que coisa legal. Né? Essa mãe entende o uso daquele espaço e subverte aquele uso comum, porque o filho demonstrou uma determinada demanda que ela está procurando entender. Onde é que ficou a colocação do limite? E a história do se portar? Se comporta, menino. Não faz bagunça, menino. Né? Toda aquela ideia que a gente faz, né? De repente você vê o próprio cuidador quebrando esses paradigmas e indo à frente sobre uma outra ótica. E usando aquele espaço, porque cá entre nós, aqueles corredores pedem boa brincadeira de pique, não pedem, não? É um lugar controlado, maravilhoso. Nossa, mãe do céu. Aquilo é fantástico. Um lugar seguro, corredores amplos, né? sem muita coisa no meio. Gente, é fantástico. Um circuito para fazer corrida ali que é fantástico. Aquele é o primeiro piso ali, né, que você consegue dar uma volta. É maravilhoso aquilo. Eu fico imaginando uma criança entrando naquele shopping, tendo que ficar contida. Que sofrimento não deve ser para essa criança. E aí a gente volta para esse olhar. Qual é o limite que a gente está colocando? Porque o limite que a gente está falando aqui, teoricamente, é esse limite educativo. É um limite, sim, do que eu quero que o meu filho saiba se portar nos lugares, que reconheça os códigos de conduta do espaço, né? Mas, como será que é esse limite que eu estou colocando? Por que será que eu estou colocando esse limite? Daí a pergunta, né? Será que é possível colocar limite sem amor? Depois dessa conversa, o que vocês me dizem? É possível colocar limite sem amor? Sim, né?
Porque eu posso estar colocando esse limite naquela criaturinha que está me tirando do sério, que está me fazendo pagar o mico do século no shopping, que está me colocando sob risco da minha imagem, de alguma coisa. Eu posso estar pensando primeiramente em mim, e não na questão educativa da criatura. Que limite é esse que eu estou pondo? Mas mesmo assim, ao mesmo tempo eu digo para vocês, não existe limite sem amor, não. Porque a gente não disse amor a quem? Quando eu estou preocupado com a minha imagem, eu estou com excesso de amor a quem? A mim mesmo. Então eu estou colocando o limite no outro, porque eu estou hipervalorizando a minha pessoa, a minha figura. Olha como é complicado isso. Eu não estou reconhecendo o espaço do outro para crescer, porque eu estou dizendo, olha, pelo menos nesse contexto, eu sou mais importante que você. Então você se comporta porque eu não vou pagar esse mico do século. Quando a gente para pensar sobre o limite educativo, aí a gente vê o pai que se lambuza, o pai que come biscoito recheado, dividindo o biscoito. Já viram que coisa horrorosa? E aquelas lambidas no recheio do biscoito, então? Cara, minha esposa fica para morrer. Eu e a André comendo biscoito recheado. Só come o recheio. Sabe? Não, a gente come o biscoito também. Mas cada pedaço tem que ser saboreado separadamente. Isso é um horror para quem está preso ali dentro daquela caixinha. Né? E aí essa que é a pergunta. E aí eu sempre faço essa pergunta desafiadora para ela. Que caixa é essa em que você está? Qual é a caixa onde a gente está? Porque às vezes inverte. Às vezes é ela que está fazendo as estripulias com o André e eu estou do outro lado. E aí a vez de eu me perguntar, mas peraí, Guilherme, em que caixa que você está? Com que olhar que você está olhando para esse processo? Porque ao mesmo tempo que a gente reconhece a necessidade de atendermos a um conjunto de regras e normas que a sociedade nos oferece de conduta, a gente reconhece também a necessidade de transcender esses hábitos vez por outra. Ou não? Tem hora que a gente precisa romper esses paradigmas, a gente precisa dar uma balançada em toda essa estrutura e quem sabe até criar uma nova visão. Nós aqui no Tarefeiros fazemos isso. O olhar da educação religiosa, à luz da doutrina espírita, ele ganha um olhar diferente em Tarefeiros. O lema da casa é acolher e despertar. Nesse ritmo, a gente vê gente recebendo passe fora de hora, a gente vê trabalhador fazendo visita fraterna na casa de outro trabalhador para instaurar culto do Evangelho. A gente vê cursos sendo reciclados com a facilidade que se troca de roupa para atender a necessidade do público que chega. A gente movimenta, a gente está quebrando um paradigma. A própria evangelização das crianças é uma quebra. É um olhar diferente, a gente está tão acostumado com aquela educação escolinha, né? Crianças agrupadas por faixa de idade, atendendo a um determinado programa de aprendizado. Aí o pessoal chega aqui para deixar a criança, aí de repente é sequestrado para dentro da sala, para assistir, para ser evangelizado junto com o filho. Tem tarefeiro aqui que já foi requisitado para trabalhar lá em cima. Aí chega lá, aí você encontra criança de 1 ano e 3 meses de idade, criança de 11 anos de idade, todo mundo junto numa sala só, brincando, se divertindo horrores. E aí a primeira tendência que a gente tem, né? A gente está dentro da caixinha da educação toda certinha, e dizer, cara, isso aqui não funciona. Mas aí a gente começa a observar e a gente vai vendo, cara, quanta coisa interessante está acontecendo, quantos conceitos estão sendo trabalhados com as crianças ali. A própria questão do cuidar, o mais velho que cuida do menor, que brinca com o menor, a ideia do tutor, a ideia da ajuda, a ideia do não fazer diferença, do conviver com todos indistintamente, sem fazer grupos menores, a ideia de que a gente faz um balizamento e dentro daquele balizamento todo mundo vai trabalhando e cada um vai tendo atendidas as suas necessidades na medida do que é possível, na medida do que alcança. E aí a menininha de 1 ano e 3 meses de idade aproveita um pouco, mas brinca que é um horror e faz um monte de amiguinhos.
e está sentindo ali o que é ser acolhido amorosamente, como é que é essa história de fazer amigo. Aí a nossa outra queridíssima alune já está até dando passe. Olha que coisa interessante, né? A brincadeira dela é imitar o ritual do passe, né? Então ela recebe o passe e quer dar o passe nos outros, porque ela já entendeu que aquilo é uma forma de carinho, é uma forma de cuidado, e nós ainda nem demos aula de passe. Olha que coisa interessante. O hábito do abraçar, o hábito do sorrir, a gente está ali trabalhando a evangelização de um modelo diferente. E aí eu volto à nossa pergunta, né? Para a gente saber se é possível dar limite com amor, a primeira pergunta é: que tipo de limite a gente está dando? Será que é o limite daquele educador que tem uma mensagem a passar? Ou será que é o limite daquele que não quer correr o risco de ser olhado de uma forma diferente porque está fugindo dos padrões da sociedade? Eu me lembro de uma festa de aniversário, foi o horror. A gente fez minha festa, acho que com uns 11 anos de idade, 12 anos, sei lá, alguma coisa assim. Nós fizemos na ABB, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Numa época em que toda festa tinha que ter uma diversão. Já era assim naquela época. Então tinha que ter um futebol, tinha que ter um videogame, tinha que ter alguma coisa. E os meus pais decidiram fazer diferente. E a minha festa não tinha nada. Era a comida e o espaço para a gente fazer o que quisesse. Os meus colegas nunca se divertiram tanto quanto naquela festa. Os garçons nunca se divertiram tanto quanto naquela festa. Os pais nunca ficaram tão horrorizados quanto naquela festa. Nós quebramos todas as regras possíveis e imagináveis de conduta dentro daquele clube. Mas entrou para a nossa história. Até hoje, quando eu encontro alguns colegas daquela turma, eles se recordam daquela festa memorável em que teve guerra de brigadeiro, banho de Coca-Cola. Vocês sentirem o nível do que foi a festa. Ainda bem que não foi em casa. Não tinha como ser em casa, né? Mas é isso, em algum momento a gente percebe. E a colocação do meu pai que é interessante. Estava todo mundo muito engomadinho. Eu estudava no colégio Padre Antônio Vieira. Colégio de elite, né? Todo mundo seguindo as regrinhas, todo mundo dentro das suas caixinhas. Ele falou, não, dava para olhar nos olhos de vocês que vocês não queriam isso. E aí ele subverte. É esse olhar subversivo que, por exemplo, nos oferece obras belíssimas como os quadros de Guignard. Esse cara era um louco. Procurando um tom de azul, ele é capaz de encher uma banheira de azul de metileno e mergulhar. E abrir os olhos dentro dessa banheira para olhar o mundo azul, para achar o tom de azul, para terminar uma tela. Isso é subverter. Isso é não estar preso a todas as caixas. É isso que a arte faz com a gente. E é nesse sentido, que tipo de limite é colocado? Né? Qual é o propósito quando a gente está junto às nossas crianças? Será que nós queremos que elas sejam meros replicadores dos nossos modelos? Porque ao mesmo tempo que o meu pai era um revolucionário, ele também era um castrador. Porque ele vinha com aquele discurso, no meu tempo é que era bom. Porque a gente brincava na rua, porque dava para jogar futebol na rua. Ele é da época, ele nasceu em 23, morou no Grajaú. Dá para imaginar o que era, né? O que era a infância na década de 30, né? Para ele, bom era aquilo, ele não conseguia conceber. Então, ao mesmo tempo que ele tinha esse potencial de transformação, ele também tinha essa coisa de não querer largar o osso. E aí muitas das coisas, muitos dos comportamentos que eu tenho hoje são ainda muito em fruto desse discurso. Só que será que esse discurso é 100% bom? Ele tem seus critérios de utilidade. Porque assim a sociedade evolui. Mas ele não pode ser colocado como única opção. Quando nós vamos nos dedicar a ensinar, a gente tem que se questionar, eu estou ensinando para quê? Para replicar este modelo
que a gente vem trazendo vigente ou para promover inovação na sociedade? Essa é a nossa pergunta. Para mim é uma pergunta central. Eu estou educando para quê? Eu não me esqueço a turma de 90 eu sou terrível com data, acho que 97 na UFRJ, na Engenharia Naval, quando o coordenador subverteu o ensino de física. Ele aboliu o programa e fez a seguinte pergunta para a turma. Aqueles auditórios de UFRJ, né? Um monte de alunos, 100 e tantos alunos naquele auditório enorme, um monte de gente repetente que estava fazendo física, não sei quanto, pela terceira, pela quarta vez que não conseguia passar. E ele pergunta assim, o que vocês querem aprender? E aí o pessoal diz assim, quase que como unanimidade, como é que se constrói um barco? Engenharia naval, né? Eu sofri, porque a minha engenharia não era naval, era de produção, não tinha nada a ver com engenharia naval, mas estava ali porque eu estava repetente, né? Então aquela foi a turma que eu tinha espaço para fazer. Aquele ano, aquele semestre, eu aprendi física. Porque a gente saiu daquela formalidade, da fórmula no quadro, da derivação da fórmula, das integrais, do não sei o quê, e a gente foi lá na prática. Por que o barco tem que ter um calado assim ou assado? Por que tem barco que é chato embaixo? Serve para quê? Para onde é que vai? Como é que funciona? E a gente foi calculando essas coisas. As fórmulas ganharam significado. Aquele semestre eu aprendi física. Por um cenário de inovação. Eu nem sei como é que caminhou aquele projeto depois. Mas é exatamente isso. Qual era o propósito? Queremos massificar futuros engenheiros para garantir que 50% dos alunos que entram na engenharia desistirão antes de terminar o ciclo básico? Ou queremos garantir que a maior parte das pessoas que conseguiram chegar até aquele curso de engenharia não desistiriam em função das dificuldades e seguiriam à frente? Porque esse era o índice na época que eu cheguei na UFRJ. 50% dos alunos que entravam em todas as engenharias não passavam do segundo ano da engenharia. O temido ciclo básico. Cálculo, física, química, aquele inferno. E os professores estavam buscando formas de transformar aquilo. Porque o objetivo era educar para o mercado de trabalho. O objetivo era colocar profissionais capazes. Não era fazer uma panelinha e retirar pessoas do grupo. E aí a gente volta à nossa pergunta. Com que objetivo eu estou colocando limite para o meu filho? Será que o meu limite é desejando perpetuar um modelo existente? Ou construir a partir dele, dar licença poética para os nossos filhos, para que eles construam a partir deste modelo algo que lhes atenda às perspectivas? Já deu para perceber que a resposta está dada para a pergunta, né? É possível botar limite com amor? A resposta me parece que sim. Desde que a gente entenda por que é que eu estou colocando limite. É por ele ou por mim? E sendo por ele, qual é o objetivo que eu quero atingir? E qual é o objetivo que eu estou atingindo? Certa vez tivemos uma oportunidade, assim, foi uma oportunidade difícil, daquelas assim, desafiadoras. O garoto escalava até parede na evangelização lá na Vassoura. Para ter uma dimensão de o que era em termos de indisciplina. Respondão, não admitia ser colocado de castigo. E aí qual é nosso primeiro olhar? Vamos botar de castigo então, né? Vamos expulsar da evangelização. Aí eu questionava, mas peraí, você quer expulsar da escola? Expulsa, é disciplina, beleza, mas o cara chegou dentro de uma escola que se diz de evangelização para aprender o evangelho segundo de Jesus, como é que eu vou expulsar esse cara? Eu estou dizendo o que para ele? Aí o primeiro xilique que ele deu, eu abaixei na frente dele. O sangue pulsando de raiva. Mas eu abaixei. Eu
olhei no fundo dos olhos dele. E perguntei para ele, o que está te faltando? Ele era órfão, de pai e mãe. O pai havia sido assassinado pelo tráfico. A mãe havia morrido de câncer. Estava sendo cuidado por uma tia. O padrasto o odiava. Não tinha espaço, porque entre ele e os primos, obviamente, os primos primeiro. Como é que a gente quer que essa criança se porte? Como é que a gente espera que essa criança tenha uma postura na vida diferente se está levando pancada atrás de pancada? Tem outro relato. Esse virou filme. O cara virou um contador de histórias na Europa. A senhora o adota. E a primeira coisa que ele faz quando ele chega na casa dela é alagar o banheiro, lógico. Ele já estava acostumado a circular de casa em casa. Ele era criança grande, ninguém tinha muito saco para ficar aturando ele. Então era mais fácil apressar logo, porque já que ele não ia ser amado naquela casa também, vai sofrer por quê? E aquela senhora subverte todo o cenário educativo, trivial, tradicional, e conversa com ele. Explica que ficou triste, o convida, diz que o ama muito, e o convida a limpar aquela bagunça junto com ela. Ele se sente amado. Dali para frente, é uma história de superações. Dela e dele. E aí quando ela traz o relato dela, ela coloca, como é que eu podia ser violenta com alguém que já não tinha mais nada? A única coisa que eu tinha para oferecer a ele era o amor e uma chance de ser alguém na vida. É possível colocar limite com amor? Agora, que amor é esse? Porque aí tem outro pedaço da história, né? Porque será que toda corrigenda bruta é falta de amor? Que amor será esse que é colocado? Será que não há um gesto de amor naquela mãe que corrige o seu filho? Que age de acordo com o que lhe é possível? É uma pergunta. Eu não tenho resposta, mas eu queria ler um poema para vocês. Escrito a partir dessas vivências, dessas mães anônimas, que lutam com grande bravura para educar seus filhos nas comunidades. Ele diz assim, 5 horas. Começa a aurora de quem faz o mundo rodar. Acordar, levantar, se arrumar. Acordar novamente. Tem que ser valente. Filho indignado, não quer ser acordado. Ficou vendo desenho animado. Sonhou com homem zoado. Algum cavaleiro alado, amado e odiado que vive armado. Aí, pão quentinho, é 10 por R$2. Passa o flamenguista com seu balaio de pão na cabeça. À pressa. Armas e escudos contra o relógio. Café da manhã? Nem pensar. O chá de café está terminando de passar. E o pão? Pergunta o menino de cabelo desgrenhado, camisa ao contrário, pente na mão. Corre, moleque, ainda dá tempo de pegar o balaio. Voa o garoto zoado, todo animado. Super missão? Comprar pão. Na travessa, uns viciados jazem, cheirados. Mais à frente, o bar revela a farra, que não quer acabar. Homens armados, mulheres boladas, garrafas na mão. Entre eles, o irmão. Aí, moleque, vai onde? Comprar pão. O balaio se foi.
surge no beco a fúria em pessoa. Falei pra correr, moleque desengonçado. Grita 1,5 m de mulher com a vassoura na mão. Armada, amada e odiada. Seu golpe especial, mão na orelha, olhos de centelha, língua de fogo. A mulher zoada põe ordem na parada. Já perdi um. Tu vai pra escola. Não me amola, que eu mato um. O sorriso do irmão foi na contramão. As mina bolada não compreenderam nada. Acabou a parada. O homem valente, de arma na cintura, perdeu a parada. Foi para casa, debaixo de vassourada. E o dia só está começando para a mulher alada. Como é que a gente luta contra o tráfico? Como é que a gente bota o nosso filho no caminho certo se a cada esquina tem um motivo de desvirtuar? Como é que a gente espera que determinados limites sejam colocados num grupamento onde a violência é a graça? Essa é uma pergunta. Será, já vou chegar lá, Sebastião, será que a atitude dessa mãe de botar o filho para dentro de casa na base da vassourada não é um ato de amor? Quem somos nós para chamar o conselho tutelar e colocar essa mãe sob júdice porque surrou o filho? Que talvez já esteja perdido, porque talvez não estivesse só na balada. Quem sabe já não estava até sendo aviãozinho daqueles traficantes. Oi. Não será o veneno da violência circundante, essa vassourada, uma vacina feita desse veneno? Uma vacina feita desse veneno. É isso que a gente está trabalhando. Às vezes, esse limite com o amor chega se apresentando sob uma forma contundente, que machuca. Mas machuca porque o sujeito é tão remitente que se colocou naquela posição de sofrimento. O próprio Leon Denis, quando ele fala no livro Invisível e a Guerra, ele coloca: a guerra é um mal necessário. A sociedade, a humanidade, só teve seus grandes impulsos de civilização devido à guerra. Vou chegar lá, Sebastião, só um segundinho, para não perder o fio da meada. Que olhar é esse? Porque quando nós somos submetidos a cenários difíceis, quando nós sentimos o cerceamento da vida, sob a forma de uma doença, de um câncer, as restrições físicas, uma paralisia, será que a gente não tem? Será que a gente vai questionar ainda que isso não é um ato de amor de Deus por nós? Chegou de forma intensa, de forma rude, de forma dura, porque nós ainda somos rudes, ainda somos duros, ainda não estamos abertos para esta amorosidade, para esta sensibilidade, para esta sutileza. Sim, Sebastião, vamos lá, aí depois eu faço outro pulo importante. Eu estava pensando, você falou sobre a mulher com a vassoura, pensando que o pai do Michael Jackson usava a mesma coisa. Ele só que ele usava o cinturão, porque ele falou que o local onde ele mora era cheio de bandidos. Toda vez que ele viu o filho agarrado, já sendo um bandido, então já viu. Chegava em casa, ele entrava no cinturão. Agora uma coisa que eu pergunto, havia bater de cinturão, mesmo dessas formas, como se diz, ele vai falar que os filhos dele, nenhum deles se tornaram bandidos. É válido? Sebastião, eu te retorno a pergunta. Qual é o mecanismo que você reconhece como válido? Porque essa é que é a grande questão. É óbvio que a gente sabe que quem apanha sofre. É óbvio que o Evangelho prega para nós a caridade acima de tudo, a não violência. Mas quem bate também sofre. Quem bate também sofre. Mas o questionamento é o seguinte, vamos lembrar lá da passagem do Evangelho. O escândalo é necessário, ai daquele por quem venha. Isso quer dizer o quê? Se aquele sujeito está levando uma surra naquele momento, é porque, de alguma forma, ele se colocou naquilo por conta das suas escolhas pretéritas, das suas encarnações anteriores. Ele construiu aquela vivência dura para ele. Quem está batendo está errado.
Não tem sombra de dúvida, porque está sendo violento e está propagando essa violência. Mas essa violência, muitas vezes, é uma violência justificada como um ato de amor, como um ato desesperado daquele que não tem mais recurso para lidar com aquela situação. E isso é uma coisa importante para a gente pensar. Por isso que o meu questionamento: será que há limite sem amor? Porque mesmo o limite duro é um limite amoroso, se for colocado com o objetivo de resguardar o filho, o neto, o sobrinho, o que for, das situações mais graves, de passar uma lição para ele. O próprio Pai, Deus, faz isso conosco o tempo todo. Se não vai pelo amor, vai por onde, gente? Vai pela dor. A gente já sabe isso na casa espírita. A gente já sabe que à medida que a gente vai se conscientizando e vai cometendo os nossos delitos, a gente vai sofrendo cada vez mais por conta deles. A gente sabe disso. E o nosso exercício é buscar uma outra forma de agir. Porque a gente já sabe que a resposta da violência é uma resposta restrita. Ela não consegue ultrapassar um determinado patamar espiritualizante, moralizante. Ela gera revolta. Mas o que a gente está colocando aqui, a gente está pensando nessa surra que é colocada como um limite. E aí, onde é que esse limite não é um limite amoroso? Com relação ao outro. Quando ele é um limite cheio de amor com relação a mim. Eu estou agindo pelo meu amor próprio, eu estou agindo pelo meu orgulho, eu estou cerceando aquela criatura, não é porque eu quero que ela aprenda alguma coisa com aquilo. É porque eu não quero ter a dor de cabeça de ter que lidar com aquele problema. É outra história. E aí esse limite é um limite que não tem amor. E aí, Renan, olha como é difícil, né? Porque aí a gente vai olhar para a sociedade e aí a gente vai se questionar. Quanta dor e quanto sofrimento ainda existem no nosso órgão. Não dá com determinados sujeitos para a gente ter uma atitude 100% amorosa. A não ser que seja o Cristo, né? Porque o Cristo dobrava qualquer um, porque o seu amor era tão intenso que aquela vibração amorosa envolvia e subvertia o cara. Mas a gente tem essa potência amorosa? A gente tem um potencial. A potência ainda estamos desenvolvendo. E quem tem essa potência a usa na medida certa, porque entende que não é pelo constrangimento que o sujeito cresce, é pela experimentação. Aí é aquela pessoa que permite que o cara faça, que dá orientação, que mostra os exemplos, que ajuda a pessoa a arrumar seu pensamento, mas se assim mesmo ele quiser ir lá quebrar a cara, ele vai poder ir lá quebrar a cara. Não é assim que o Papai do Céu está fazendo com a gente o tempo todo? A gente tem aí a doutrina, do Cristo há 2000 anos. Há 2000 anos nós continuamos com dificuldade de entender o que é perdoar 70 vezes 7, amar o inimigo. A gente tem dificuldade de amar o próximo. Aquele sujeito que esbarra na nossa vida, que a gente não conhece, a gente tem dificuldade de amar essa pessoa. Quem dirá o inimigo? E aí qual é o limite que a gente coloca? Aí a gente olha para as políticas aplicadas na nossa sociedade. Vamos limpar as ruas, como eu escutei esse discurso outro dia. As ruas estão muito sujas. Aí eu falei, caramba, que legal, alguém está falando em dar uma limpada na rua. E eu aprumei o ouvido, né? Para saber como. Melhor não tivesse ouvido. Porque a faxina era retirar os moradores de rua. Que limite é esse que eu estou colocando? Qual é o propósito que eu tenho quando eu estou afligindo essa dor? Será que eu estou olhando para mim, eu estou querendo a minha ruazinha limpinha, bonitinha, perfumadinha, limpinha? Ou será que eu estou pensando realmente na promoção social daquela pessoa? Será que eu estou realmente pensando que aquele sujeito está passando fome? Que aquele sujeito está precisando de um acolhimento? Será que eu preciso colocar limite para ele? Será que ele é um vadio, né, como a gente escuta tanta gente dizendo por aí? Ou será que ele é uma pessoa que ainda não conseguiu articular as suas condições de vida? Que talvez esteja respondendo à vida sobre uma outra ótica.
E aí esse olhar que a gente tem que estar atento. Essa é de hoje. Escrevi para a palestra. Indulgente. Quando a fome está escrita em negrito, segue aflito o sujeito constrito. Restrito balbuciar, não consegue conjugar no futuro o superar. Falta força no presente, ausente pelo passado indigente. Nada em mente. Sem nutrientes, ser carente. Por vezes, indolente. Saliente, tenta ser sobrevivente. Erra ao conjugar? Talvez seja outro falar. Não quer calar. Por que silenciar, se também é seu o amar? Como ajudar, se não é meu o apoiar e o sustentar? Não basta só clamar e conclamar. É preciso trabalhar e mudar o olhar. Saber ler não só o meu conjugar, mas também dialogar com o estrangeiro ao meu olhar. Compreender é ler e reler até ser capaz de transcender. Reescrever minhas próprias fronteiras, mesmo à beira do contender. Esse é o limite amoroso. Será que eu estou disposto a rever as minhas fronteiras para acolher o outro na sua diversidade, para oferecer recursos para que ele inove e construa a sua vida, mesmo seguindo por um caminho que eu não consiga compreender? Ou talvez seja melhor mandá-lo para um manicômio, como fizemos com os médiuns durante tantos anos, e ainda fazemos hoje, submetendo pessoas que têm um contato com a espiritualidade a tratamentos de loucura. Talvez seja melhor guardar os delinquentes simplesmente porque falam muito alto. Será? Essa é uma pergunta para a gente. Porque a colocação do limite com amor é exatamente essa percepção de que o limite que eu coloco, ele tem que ser um limite pensado e ele tem que ser bom para nós dois. Tem que ser bom para o outro que precisa do espaço e precisa da informação que eu tenho para passar para ele. Mas tem que ser aberto o suficiente para que ele possa achar o espaço de construção dele. Mas tem que ser definido de forma suficientemente boa para que eu não me sinta agredido nos meus valores, nas minhas crenças, nas minhas questões. Como é difícil esse limite amoroso. Aí a gente volta para a história do neto do Gandhi. Talvez aquele pai tenha colocado sim um limite amoroso muito intenso, no momento que trouxe para si o motivo de refletir onde foi que ele errou, convidando o seu filho a refletir. Será que você não errou também em alguma coisa? Não sou eu que vou apontar, mas eu quero te convidar a refletir. Esse limite é um limite que a nossa civilização já tem condições de começar a apreender. Agora nós precisamos começar a apreender esse limite amoroso cada vez com mais intensidade. Essa nossa nação continental chamada Brasil está tão distante de olhar o outro como um sujeito de direito, o outro como uma potência com questões a resolver sim, mas com questões a ensinar também. Quais são os limites que a gente vai colocar? Divaldo Pereira Franco, para a gente encerrar, ele faz uma questão de limite que eu acho fantástico. Quando ele narra sobre um garoto que ele recebeu lá na Mansão do Caminho, e o garoto era daqueles, né? Garoto com G maiúsculo. Era um peste. Vivia escondido pelos buracos dos cantos, vivia sendo admoestado por todos e desenvolveu um péssimo hábito do mentir. Aí o tio Divaldo vem e diz para ele: olha, meu filho, mentir é feio. Ele faz todo o discurso para que o garoto não minta. Passou o tempo.
Um belo dia está o tio Divaldo fazendo suas anotações na escrivaninha, envolvido lá com o seu projeto, e o guri escondido debaixo da mesa sem que ninguém tivesse visto. Aí bate um assessor da mansão do caminho dizendo: olha, tem uma fulana lá embaixo que deseja falar muito com o senhor. E era uma pessoa daquelas chadas com C maiúsculo. E aí ele diz: mande dizer que não estou. E aí o guri: mas tio Divaldo, o senhor não disse que não pode mentir? E aí o tio Divaldo: meu filho, mas a gente também erra. Mande entrar, senhora. Quem botou o limite? Porque às vezes nós estamos apenas propagando determinados valores sem vivenciá-los. E nós temos muito a aprender, até mesmo com o cachorro, com o passarinho, com o vento, com a natureza. Quem dirá com toda a humanidade? Por mais indigente que pareça ser, por mais ignorante, por mais rebelde, por mais fora da curva que a gente convenciona como sendo socialmente aceitável, a gente tem alguma coisa para aprender. Nise da Silveira, ela colocava isso com uma clareza muito grande. Ela falava das lições que ela aprendeu com os loucos. Olha que coisa interessante. Será que nós estamos abertos a esses limites suaves e amorosos que a vida vai colocando para a gente? Limites, às vezes, que chegam através de um choro, de um sorriso, de uma fala amena, de um conselho, de uma mensagem. Ou será que nós estamos fechados, incrustados dentro da nossa ostra, fazendo valer os nossos valores dentro dela de qualquer jeito, esperando o momento mais rude, em que essa ostra será quebrada pela força das circunstâncias, para que essa pérola seja levada? É uma reflexão para a gente. Nós somos fluxo na vida. Não dá para ficarmos enclausurados, encastelados, porque à medida que nós ficamos encastelados, nós não sentimos estes limites amorosos e suaves. E aí acabamos construindo situações em que seremos submetidos aos limites amorosos mais rudes. E aí nós sofremos. Os Espíritos nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando ele fala das muitas moradas, a principal característica do mundo de provas e expiações é a polaridade, a necessidade das situações polares, a saúde, a doença, a noite, o dia, a escuridão e a claridade, para que a gente possa fazer a escolha pela melhor parte. No momento em que nós fizermos a escolha correta, nós passamos para um mundo de regeneração, onde o mal não existe, onde todos fazem a escolha pelo bem, erram, e aí algumas pessoas sofrem, mas erram tentando acertar. Não se faz mais a escolha pelo mal no mundo de regeneração. Para que nós possamos chegar lá, é necessário que nós comecemos a perceber esses matizes que a vida nos oferece. Porque limites amorosos são todos, absolutamente todos. Porque nada acontece no mundo que não seja sob a concessão de Deus, que é amor em absoluta potência. Cabe a nós usarmos o nosso discernimento, a nossa capacidade de entendimento para prospectarmos e identificarmos esses limites suaves, amorosos e suaves, para que não seja necessário chegarmos aos rudes. Mas com certeza, mesmo esses limites rudes são amorosos. Porque mesmo o pai que está aplicando um limite rude no filho por questões egóicas, este filho não está inocente na história. Ele foi colocado ali naquela situação porque o nosso Criador entende que ele precisa daquela situação para trabalhar alguma questão. Então, mesmo esse é um limite amoroso. Eu arriscaria dizer o seguinte: só há limite amoroso.
pensarmos, né? Refletir se estamos pensando no outro, ou em nós, na construção, e aí começarmos a trabalhar com essas variáveis dessa equação, né? Gente, é isso. Tem nó na cabeça de vocês? Não? Poxa vida, só eu vou sair com nó na cabeça. Beleza, então. Gente, como diria Francisco de Assis, no finalzinho da sua encarnação, quando já lhe faltavam forças e era carregado na padiola, a sua única recomendação era: filhinhos, amem-se, amemo-nos, para que a gente consiga sentir o amor desses limites que nos são colocados. Paz e bem a todos.